Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? No vídeo de hoje, eu tô muito chique, primeiramente, porque eu tô com um microfone novo, que meu irmão me deu, eu espero que o áudio fique bom. E no vídeo de hoje, nosso tema vai ser como montar um cronograma de estudos do zero e na prática. Eu vou montando pra vocês. Contextualizando, meu nome é Maísa Defrey, eu estudo medicina na Universidade Estadual de Londrina, e eu estudei o meu processo de vestibular em casa, e eu tô compartilhando com vocês, por meio de alguns vídeos, enquanto eu tô de férias, como que tá sendo meu processo de vestibular, como foi meu processo de vestibular, para que vocês possam se inspirar e vocês possam fazer também é, um proveito do que eu posso passar para vocês. E eu montava os meus cronogramas do zero. Inclusive, eu estava aqui em casa e eu encontrei as minhas agendinhas, que eu usava essa agendinha e esse caderno específico para montar os meus cronogramas. E, com isso, eu dei uma olhada, fiquei muito nostálgica. Eu falei, esse é um excelente tema, porque não tinha chat GPT, né, para se estudar, para se pedir para ele montar um cronograma. Então, eu mesma montava os meus cronogramas e eu vou mostrar para vocês mais ou menos, olha, uma página de exemplo. Todo domingo eu pegava, fazia nesse caderno, pegava uma folha e colocava nele os meus planos para a semana de estudo, o que eu pretendia fazer. E eu coloquei aqui embaixo, listei. Então, quando eu olhar para baixo é porque eu estou lendo o que eu escrevi. E são os passo a passos que eu considerei importante na formação de um cronograma. Para iniciar, a primeira pergunta que eu acho que a gente tem que fazer é quanto tempo você tem para estudar. Porque isso é quantas horas você tem para estudar. Porque isso é muito individual. E esse processo é literalmente individual, porque cada pessoa vai ter sua realidade e seu momento específico para estudar. Eu, por exemplo, eu coloquei para mim 6 horas líquidas por dia. Mas quando eu estudava no colégio ainda, eu só tinha 3 horas líquidas por dia. Se você trabalha ou faz outra faculdade nesse meio tempo, talvez essa não seja 6 horas líquidas por dia, não seja a sua realidade, ou você já consiga fazer muito mais do que eu podia fazer. E a definição de quantas horas você tem vai ser importante, porque é assim que você vai saber como você vai distribuir. E não precisa também ser horário fixo, né? Por exemplo, eu tenho 3 horas todos os dias. Às vezes você pode ter 3 horas, às vezes você pode ter 4 horas outro dia, 2 horas outro dia. Mas é importante que você coloque no papel quantas horas você tem para estudar durante a semana. Porque daí assim você vai fazer a distribuição do que é mais importante e do que é menos importante. E junto disso, quantos dias na semana você vai estudar. Porque eu não estudava no sábado e no domingo. Sábado, se eu fazia alguma coisa, era alguma coisa só na parte da manhã, e daí na parte da tarde eu não fazia, ou algum simulado, mas geralmente eu gostava de deixar um simulado pra fazer durante a semana, pra que meu sábado não ficasse carregado. E eu sempre tinha coisa de família pra fazer, compromisso com os meus pais, então eu acabava que eu não estudava no sábado e no domingo. Então, no meu caso, montando meu cronograma aqui com vocês, eu já sei que eu vou estudar 6 horas líquidas por dia, e eu vou estudar de segunda a sexta, tá bom? Deixando a manhã do sábado ali disponível pra caso eu precise. O segundo ponto que eu acho importante falar é quais matérias você acha mais fácil e quais matérias você acha mais difícil. Isso é individual também. É você com você mesmo que vai ter que sentar e anotar. Pra mim, individualmente, a minha dificuldade era em matemática e matérias de natureza, porque eu não sabia nada. Eu tive, como eu já comentei, um ensino médio muito precário e eu não sabia nada de química, física e matemática também. Eu não chegava nem a 20 acertos no Enem em matemática, por exemplo. E daí, então, era essas as minhas matérias difíceis. Eu não achava história difícil, eu achava redação muito difícil. Então, tem matérias que vão ser chatas, mas elas não vão ser difíceis. Eu achava chato estudar filosofia, sociologia, vestibular. Embora sejam matérias interessantes, mas eu achava maçante ficar vendo aula e anotando teorias de filósofos, teorias de sociólogos. Então, pra mim, embora eu achasse chato, não era uma dificuldade. Eu só achava chato, mas eu não era uma matéria que tinha dificuldade. Daí você, para o terceiro ponto, você tem que colocar qual matéria é sua prioridade naquele momento. Por isso o cronograma ele não é fixo. Eu recomendo você fazer o cronograma de forma teoricamente fixa todo mês. Só que isso é uma coisa que você vai ter que definir toda semana, que você vai sentar e fazer ali. Porque ele é dinâmico. Toda semana vai demorar, eu acho, 10 minutos pra você sentar no domingo e anotar o que você quer estudar, vai te deixar muito mais claro. E uma vez por mês, senta e vê como é que tá os seus acertos. Às vezes a matéria que você tinha como prioridade já não é mais a sua prioridade, porque você já melhorou naquela matéria, e daí você troca. Mas você tem que deixar anotado, na hora de fazer o seu cronograma, qual é a sua matéria prioridade. No meu caso, era matemática. Então eu coloquei lá que minha matéria prioritária era matemática. E essa matéria prioritária, ela vai ser a matéria que você vai ter como fixa no seu cronograma todos os dias. Por exemplo, no meu cronograma de brincadeira que eu fiz montando agorinha ali, eu sentei e montei do jeito que eu fazia, é que matemática ia estar, por exemplo, na segunda, na terça e na sexta, de forma assim, fixa. Então, eu coloquei quarta e quinta português e redação porque era a minha segunda matéria que eu teria mais dificuldade. Então, a matemática ela ficou de início ali porque era uma matéria fixa. E como vocês vão ver, eu só coloquei 5 matérias, embora eu tivesse 6 horas líquidas no dia para estudar. Então, isso eu vou explicar depois, tem relação também com a matéria que você tem como prioridade. Então, matemática, por exemplo, é minha matéria prioritária, eu coloquei logo na segunda, na terça e na sexta, porque tem que estar espaçado para que eu não vou ver tudo num dia e depois eu não vejo mais durante a semana inteira.
Então, não. Deixei matemática principalmente pra segunda e terça. E antes, tipo assim, matéria prioritária. Ou seja, eu tô descansada pra estudar aquela matéria. E depois aí você vai intercalando. A ordem que eu gostava de intercalar é matéria pesada, fixa, primeiramente, depois uma matéria média, depois uma matéria fácil. Daí uma matéria média e depois uma matéria fácil. É, a quarta pergunta é sobre simulado. Você vai fazer simulado? Quando que você vai corrigir esse simulado? Porque só fazer simulado, muita gente coloca, esse dia eu vou fazer o simulado. Bem, e que dia que você vai corrigir esse simulado? Porque só fazer ele não decide nada, né? Você tem que corrigir ele. Corrigir é uma das partes mais importantes. Então, no meu cronograma aqui que eu tava montando, e eu lembro que eu fazia desse jeito, eu deixava pra mim fazer simulado em alguns dos dias, eu escolhia, tipo, em alguma das tardes. Então, nesse caso, eu deixaria aqui, como eu montei, eu deixaria sábado de manhã. Faria simulado, e daí durante a semana eu ia corrigindo esse simulado, porque eu tinha mais uma hora sobrando, lembra? Eu tenho 5 matérias, uma hora por matéria eu fazia. E eu já vou explicar por que eu fazia uma hora por matéria. E daí sobrou meia hora. Eu deixava no início e meia hora no final. Pra quê? Pra corrigir o simulado no final. Você não precisa necessariamente fazer no final, você pode fazer esse combo todo junto. Ou você pode, tipo assim, pega essa meia hora e distribui no momento do dia que você quiser. Seja antes de iniciar o bloco da tarde, escolhe. Mas vai ser uma meia hora que você vai destinar a corrigir o seu simulado. Meia hora todos os dias. Meia hora todos os dias. Vezes 5 dias, vai dar uma quantidade boa pra você corrigir o seu simulado. E essa outra meia hora que me sobrava, eu pegava antes de iniciar qualquer estudo da manhã, eu fazia questão. Eu fazia questão, tipo assim, diversificada, sabe? Pegava questão, 15 questõezinhas de matemática, ou no início eu não ia fazer 15, né? Eu não conseguia fazer 15. Mas pegava e fazia o tanto que eu conseguia em meia hora, e corrigindo, né? Não adianta só fazer, às vezes só vai fazer uma, porque foi muito difícil e tá bom. E eu vou trazer nos próximos conteúdos como é que eu fazia pra corrigir as questões de fato, pra que elas fossem eficientes pra me ensinar, né? E essa era a minha divisão. E por que uma hora por dia? Porque simplesmente é o jeito que eu achava mais eficiente. Porque tem gente que faz o método Pomodoro, né? Tipo, 25 minutos estudando, 5 pausados. Eu não acho que isso pra mim sirva, porque simplesmente às vezes você tá no fluxo do seu pensamento, você tá fluindo e 25 minutos mal deu tempo de você iniciar ali, né? A sua tarefa. Então eu não faço dessa forma. Eu prefiro deixar uma hora e daí eu descanso 10 minutos. Ou 50 minutos e descanso 10 minutos pra trocar a tarefa. Agora, sei lá, tô num fluxo muito bom, não quero cortar a aula na metade. Continua até, sei lá, é, mais meia hora. E se precisar, ao próximo matéria você estuda um pouquinho menos, isso você vai adaptando. Mas é muito. Quando você estuda sozinho, você vai ter que conhecer os seus sentimentos, no sentido de assim, dá pra ir mais um pouco, ou não, é melhor eu parar agora, respirar um pouquinho e descansar. E esse descanso ali, literalmente merecido mesmo. Você estudou um bloco de estudos, descansa uns 10 minutos ali, vai tomar uma água, vai falar com a sua família. E daí, mais ou menos na metade da manhã, depois que eu já tinha feito 2 blocos, tipo assim, no segundo bloco eu já tinha direito a uns 20 minutos pra mim tomar um lanche da manhã. E era assim que funcionava pra mim. Porque o descanso ele é tão importante quanto o estudo. Porque é no momento que você estiver descansando que você vai absorver tudo aquilo e você vai poder se recompor para fazer mais um bloco de estudo. E, e essa parte vai ser importante e eu não acho bom negligenciar. E não seja tão duro no sentido de assim, eu tenho que só 10 minutos, foi 12 minutos, eu sou uma pessoa horrível. De descanso, não, calma. Vai lá, estuda de novo, faz outro bloco. Com o passar dos dias, você vai aprendendo como é que você funciona, como é que é melhor pra você. E desse jeito você não vai se sentir esgotado. Deixa eu ver com a minha quinta anotação. É lembrar que o tempo que você separa bruto, ele é diferente do seu tempo líquido. O tempo líquido que eu tô falando, que eu tinha 6 horas, era o tempo que eu queria estudar de forma líquida. Mas eu não podia só separar 6 horas do meu dia e achar que 6 horas brutas é igual a 6 horas líquidas. Não é assim. Porque o tempo que eu deixava no relógio mesmo do notebook rodando, eu pausava. Toda vez que alguém vinha falar comigo, toda vez que eu ia no banheiro, toda vez que eu, sei lá, chegava uma entrega e eu tava em casa e eu tinha que receber, eu pausava também. Por quê? Porque o seu. Quando você só bota lá, e assim, o cronômetro pode acontecer o que acontecer. O seu cronômetro tá rodando, você pode fingir que tá estudando, você pode ir no banheiro e demorar no banheiro. Então, assim, não é porque passou aquele tempo que foi o tempo líquido de estudo. Então, você só conta o que você estiver estudando mesmo. E é muito melhor você ser sincero e ter uma quantidade humilde de horas, de minutos, do que você fingir que você tá estudando demais. Porque isso só vai mexer no seu ego, você vai achar que tá estudando muito e na verdade você tá estudando pouco. E eu anotava meu tempo líquido porque era uma forma pra mim me como se fosse me acompanhar. Mas não era uma forma de me punir. Se eu só fazia 5 horas no dia, 4 horas no dia, e eu dei tudo que eu tinha naquele dia, era o suficiente, entendeu? E é assim que vai ser. Mesmo que eu, sei lá, fiz só, sei lá, tive consulta, alguma coisa marcada, só fiz 3 horas líquidas, tudo bem. Eu não vou compensar no outro dia. Outro dia eu vou dar o meu melhor de novo, entendeu? E é assim que vai ser na hora de separar, porque geralmente a regra que eu fazia era que, mesmo que não tivesse imprevistos, a cada uma hora, tipo assim,
Deixa eu ver como é que eu explico. A cada 1 hora de estudo, você tem que cronometrar como se fosse mais 10 minutos extras. Que são minutos que às vezes você vai no banheiro, minutos que às vezes você tá abrindo sua matéria, como se fosse trocar de professor, o tempo que você tira de intervalo. Então, se eu tinha 6 horas líquidas pra fazer no dia, eu tinha que ter separado para estudos 2 horas. Porque mesmo que você não queira, você vai gastar mais tempo bruto do que líquido. E eu acho isso relevante, não é uma coisa que eu acho, ai, tanto faz. Não, eu acho interessante porque é uma forma de você garantir que você está estudando e você não está fingindo que está estudando. E eu sou do time que honestidade, mesmo que seja só com você mesmo, faz diferença. E a sexta pergunta, que eu acho importante vocês fazer, que horário do seu dia você aprende mais? Porque no meu dia, embora eu estudasse de manhã e de tarde, de manhã cedinho funcionava muito melhor. De manhã cedinho eu colocava as minhas matérias pesadas. E de manhã e de tarde eu colocava as matérias mais chatas, mas que eu tinha que fazer. E às vezes tem matérias que é mais você cumprir tabela, não exige um esforço intelectual gigante. Seja uma aula, por exemplo, de história. Eu achava divertido ter aula de história, mas não era uma coisa que demandava muitos neurônios. Era uma coisa que você podia fazer uma aula mais. Era ver uma aula, responder algumas questões. Não era majoritariamente feito por questões do estudo. Então eu achava super tranquilo de fazer. De tarde. Então, vamos ver como é que eu dividi, por exemplo. As matérias, na minha opinião, elas vão. Eu dividia sempre com base na minha prova, foco que era o Enem. Embora eu não tenha passado pelo Enem, eu já falei no primeiro vídeo que eu gravei. A minha prova foco era o Enem. Então, se a minha prova foco era o Enem, eu separava 50% da prova era determinada por matemática e redação. Então, matemática, redação e aquela interpretação de texto. Então, era a minha base para as outras. Todo dia vai ter uma hora fixa daquilo lá. As outras matérias que eram igualmente pesadas, mas elas tinham menos peso na totalidade de questões eram história, geografia, filosofia, sociologia, química, física e biologia. Sobrava ali atualidades, literatura, história da arte, que eram mais coisas para lapidar. E gramática também, não era uma coisa assim, cobrava muito de forma pesada. E também eu vou deixar aqui na descrição esse material que eu tô usando ali, que eu fiz minhas anotações só pra vocês terem uma ideia. E daí, você vai pegar, fazendo na prática agora, você vai pegar, fazer a tabelinha, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Se você não vai estudar tudo isso, coloca os dias que você vai estudar, como a gente já conversou. Quantas horas você vai estudar por dia? Se você está começando, seja sincero. Estudar 40 minutos seguidos é difícil para quem tá começando. Então, faça um teste um dia, sei lá, e você dá 2 horas só no dia, porque eu não consigo mais. Eu só tenho 1 hora por dia para estudar, tudo bem? Você para ali, aquela 1 hora você vai se dedicar e vai dar o seu melhor, e isso já vai ser muito relevante. Na segunda-feira, geralmente, eu não me lembro, alguns dos meus cronogramas eu não peguei pra seguir, tipo, a risca, mas eu mostro pra vocês como é que eu separava depois na agenda. E pra vocês terem uma ideia de como que ficava, mais ou menos, a minha separação dos estudos. Mas, de forma geral, aqui montando, eu fazia matemática, um bloco fixo, daí eu ia pra uma matéria que fosse média, ela não era uma matéria tão pesada, mas era uma matéria que eu tinha dificuldade. Então, eu coloquei física segunda e terça, porque física tinha mais chance de eu não fazer. Então, eu aproveitei e colocava, tipo, física de início, porque é ruim, mas você tem que fazer, tá? Daí, quarta e quinta, eu coloquei química e biologia e física de novo na sexta, pra garantir que eu ia fazer aquilo lá logo no início do dia, porque eu tinha dificuldade em física. E daí, pra terminar, tipo, na segunda, meu terceiro horário, você tem que simular como se fosse um horário de escola mesmo. Eu coloquei filosofia. Por quê? Porque é uma matéria um pouco mais teórica, eu descansava um pouco daquela física. E daí, de tarde, eu colocava história pra mim, porque pra mim história era uma matéria mais tranquila e um pouco mais gostosa do que física, que eu não gostava. Agora, por exemplo, na terça-feira eu coloquei matemática também de manhã, física e sociologia, em vez de filosofia. E daí de tarde geografia e geografia. E, assim, se fosse colocar uma regra, eu colocaria que as matérias pesadas você coloque pra estudar nessa ordem, tipo de importância. Se você vai estudar 5 dias, eu colocaria matemática incluída em alguma forma nos 5 dias. E daí as matérias secundárias, que são química, física, biologia, história e geografia, são as 5 matérias de segunda ordem, né? Elas ficariam como 3, cada uma delas eu veria 3 vezes. Não precisa ser 3 vezes de 1 hora, pode ser 3 vezes de 50 minutos durante a semana. De uma forma mais espaçada, para que eu não perdesse esquecesse durante a semana. Porque sempre antes de iniciar uma aula, você tem que lembrar um pouquinho que você viu na aula anterior. Então, eu também vou trazer um vídeo sobre como estudar de fato na prática, mas de forma mais resumida seria isso, né? E daí, na quarta-feira, eu colocaria química logo de manhã. Química não é uma matéria pesada, mas é uma matéria difícil. Não sei, pra mim eu achava assim uma matéria mais difícil do que maçante, diferente de física, que eu achava maçante. E eu colocava história da arte e filosofia de tarde, porque são matérias um pouco mais leves, depois de a manhã inteira estudando matemática e química, né? Quinta-feira eu colocaria redação pra fazer, e na quarta, inclusive, eu não coloquei matemática, eu coloquei português como se fosse o início, um estudo da redação, pra que na quinta eu fizesse a redação de fato.
Coloquei também biologia, porque biologia ficaria ali, biologia tem mais conteúdo, e é quinta-feira, a gente já tá morrendo, né, quinta-feira. E literatura e sociologia de tarde. E na sexta eu colocaria um apanhadão de tudo, as matérias de segunda ordem, porque, é, porque seria, tipo, o final, você vê só um pouquinho de tudo, pra você fechar sua semana, né. Colocaria matemática, física e química, e de tarde geografia, história e biologia pra terminar. E é isso, e sábado eu faria o meu simulado. E daí como que ficaria, antes de iniciar o meu estudo? Eu faria corrigir 10 questões, por exemplo, você pode tanto corrigir questões do seu simulado, fazer questões e corrigir. Se você já terminou de corrigir o simulado, faça questões e corrija elas. Isso daria mais ou menos uma meia hora antes, para você abrir, para você ter uma rotina antes de começar, saber que, fiz minhas 10 questões, vamos estudar agora. E depois eu faria 15 questões, meio genéricas, meio gerais, sabe? E daí no outro dia eu corrijo de novo. É só para você somar essa quantidade de questões. Se toda aula você fez 5 questões simples, faz a conta, você fez 6 aulas, então isso já foi 30 questões, 5 aulas, né? E daí você já fez questões assim de graça, né? Você já fez 25 questões brincando, mais 10 e mais 15 depois. Então isso já dá uma quantidade legal de questões e você ainda viu uma matéria teórica. E sempre lembrando da prioridade de manhã colocar, se você funciona mais de manhã, né? Eu colocava de manhã matérias mais densas e de tarde matérias mais pesadas. E eu não, menos pesadas. Eu não colocaria tudo a parte pesada pro início da semana também, porque a parte mais pesada eu deixava pro início da semana, porque no final eu já tava cansada e era mais chance de eu fazer meia boca. Mas isso tem muita relação também com o gosto. Se eu gostava mais das matérias, tipo, de biologia, eu deixava mais pro final da semana, pra que eu chegasse ali e pelo menos gostasse daquilo que eu tava vendo. Enquanto que segunda e terça eu tava um pouquinho mais motivada do que disciplinada, né? Porque, começar a semana. E esse era, tipo, na prática mesmo, meu cronograma. E daí, a parte de chegar, tipo, tá feito o seu planejamento do que você vai estudar. Só que daí falta, tipo, mas que conteúdos eu vou estudar? Como é que eu separava? E no meu caderninho, ó, por exemplo, no dia 13 de março, era essa daqui, a minha anotação sobre o dia 13 de março. Não tá certo, eu acho que esse daqui é de 2022, só que eu fiz isso no ano de 2023. Porque era só um caderninho, tipo, eu seguia o dia e não exatamente o dia de semana. A redação, por exemplo, eu tinha que fazer uma redação de manhã, e daí eu anotei sobre o que ia ser essa redação. Física, o que eu ia fazer em física? Eu ia ver aula ou ia fazer exercício? Eu anotei que eu ia fazer exercício de movimento circular uniforme. História, que eu ia ver, né? Eu ia ver 4 aulas de história do Brasil, porque provavelmente as aulas eram um pouquinho mais curtas. Matemática, eu anotei que eu fiz aqui 4 exercícios difíceis de conjunto, eu só acertei 3 de 4, e eu corrigi muito bem essa questão. E daí você fala, nossa, só 4 matérias. Provavelmente nesse dia eu só fui estudar 4 horas, ou 5, e é assim que eu ia fazer. No outro dia, por exemplo, aqui na 15 de março, eu coloquei, por exemplo, terminar a filosofia medieval, eu tinha que estudar química, matemática, geografia e revisar biologia. E eu vou encontrar outro aqui, já no dia 5 de junho. Por exemplo, tarde de estudo, eu provavelmente tive algum compromisso de manhã também. Eu revisei inorgânica, o que eu tinha que fazer em química. Eu tinha que fazer uma lista de exercícios de termoquímica, eu tinha que fazer um simulado de química inorgânica, um simuladinho de termoquímica. E aulas no final de termoquímica também. E provavelmente nesse dia eu me dediquei muito mais à química. Eu não fiz exatamente, tipo, provavelmente foi um dia que metade do meu estudo foi química. E de matemática eu tinha uma aula sobre escalonamento e tinha um livro que eu tinha de matemática que às vezes eu via também. Então, aqui, no dia 6 de fevereiro. 6 de fevereiro, 6 de setembro. De manhã eu tinha que estudar a História do Paraná, que era uma vertente de história que eu coloquei. E de manhã eu deixei pouca coisa pra fazer, porque eu estudei de noite nesse dia também. Provavelmente fui pra academia de manhã e estudei de noite. De tarde eu tinha que revisar a filosofia antiga e medieval, provavelmente fazendo questão, eu revisava por forma de questão, e eu posso trazer também como eu revisava. Eu tinha que ver a aula de biologia 1, eu tinha que revisar a bioquímica, tinha que revisar biologia molecular e engenharia genética, eu tinha que fazer questão de aula passada sobre sistemas de matemática. De noite, eu tinha que ver a aula 5 de física e tinha que fazer questão de logaritmo de matemática. Então, eu pegava e realmente dividia o que eu tinha que fazer, porque é muito mais fácil, né, a gente fingir, tipo, vou estudar isso, aí o que você vai fazer no dia? Não, especifique o que você vai fazer no dia. Por exemplo, eu pegava durante a semana, além de fazer o cronograma na forma, tipo, de tabela, eu pegava e anotava durante no domingo, o que eu tinha que ver. Nessa semana 6, por exemplo, em matemática, eu coloquei tudo que eu tinha que ver aqui em cima. Eu tinha que ver razão e proporção e fazer o máximo de exercício possível. Física, durante a semana eu tinha que ver gráfico de aceleração, exercício de movimento retilíneo uniforme, não me lembro. E queda livre. Filosofia eu tinha Aristóteles, neoplatonismo, questões de Aristóteles e questões de período helenístico. Química eu tinha que terminar questões de tabela periódica, ligações e questões. Biologia, eu coloquei tudo que eu tinha que fazer, entendeu? Tipo assim, tá tudo aqui, tudo que eu tinha que fazer tá especificado para que eu não me perdesse. E
eu sempre ia fazendo isso, porque senão eu ia simplesmente fazer as coisas bem de uma forma bem mal feita, né? Aqui, eu lembro que esse daqui foi o meu estudo dias antes da minha aprovação, que eu já tinha voltado a estudar em fevereiro. E o que eu tinha colocado foi o seguinte: eu separei matérias rápidas, médias e demoradas. Nesse sentido do que eu falei pra vocês. Segundo, eu coloquei gramática, literatura, física e filosofia. E daí, nesse segundo ano que eu tava começando a estudar, eu não fiz em forma de 1 hora por dia, eu fiz em forma de 1 hora e meia por dia. Mas segue o mesmo padrão, tá bom? E porque eu já senti que eu tava funcionando mais com 1 hora e meia, mas você vai ter que sentir o seu feeling e sentir como que você tá indo com 1 hora ou 50 minutos. E nesse dia eu ia estudar sábado também, nessa semana, porque eu já tava um pouquinho mais, tipo, eu tava sentindo que eu podia estudar no sábado. E daí, essa foi a divisão que eu fiz pro meu segundo ano. E eu só estudei essa última semana, não tem mais nada depois no meu caderno, simplesmente eu fui aprovada. E no vestibular. Então, essa era a forma que eu fazia, uma forma bem sincera que eu fazia mesmo. E eu fazia na mão, e porque não tem ninguém melhor do que você mesmo pra montar o seu cronograma. Porque é você que vai estudar, você que sabe as suas dificuldades. Então, não adianta ter outra pessoa pra fazer pra você. Porque é você que tem que estudar, entendeu? Você tem que saber suas dificuldades, e você tem que lembrar de fazer muita questão, especifique o que você quer estudar naquele dia, é, se lembre um pouquinho, retome o que você viu na aula passada. Eu vou trazer um vídeo bem específico, porque eu sentia falta, logo no início que eu comecei a estudar, lá no terceiro ano, terceiro ano do ensino médio, eu sentia que eu não sabia estudar. Tipo, tá, estude, mas como é que se estuda? Eu não sabia como estudar. Então, essa vai ser um tema que eu vou trazer, porque pra mim teria sido muito importante um vídeo, tá? Como é que estuda? Senta a bunda na cadeira e faz o quê? E é exatamente esse passo a passo que eu vou trazer, junto com todos esses vídeos que eu tô trazendo, como eu trouxe a forma gratuita de estudar, a forma de você fazer o seu cronograma e a forma de você, de fato, estudar. Vai ter vídeo sobre é, como evoluir em matemática e todos esses temas eu vou trazendo. Inclusive, eu tenho que trazer um sobre a universidade, que agora eu lembrei, e sobre o uso do tablet ou do notebook. Mas divagações, né? E eu vou tentar divagar um menos nesse vídeo, embora eu acho que eu tenha divagado bastante. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar embaixo é, na descrição esse modelinho que eu usei. E se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam ideias também. Se o som ficou bom com esse meu microfoninho, me avisem, que foi meu irmão que me deu. E é isso, gente. Muito obrigada por terem me assistido. Um beijo.